Muito obrigado por você estar aqui em mais um vídeo do Youngcast. Esse canal está crescendo muito, mas nós podemos crescer ainda mais. Antes de seguir, é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda bastante a construirmos mais conteúdos para você. Bom vídeo! Mais uma vez você por aqui e eu quero agradecer por você estar aqui no Youngcast mais uma vez, nosso querido público que nos acompanha sempre aqui nesse canal, e nós nos sentimos sempre honrados. Se é a primeira vez que você está aqui, eu já preciso te dizer que você chegou no podcast que nunca mais você vai soltar ele. Você acabou de chegar no canal que vai virar o seu xodó, o seu querido canal. Esse é o Youngcast e eu sou o André Young, como sempre, o seu anfitrião aqui, trazendo convidados novos, novas histórias, novas experiências, compartilhando com você mensagens do reino para edificar a sua fé. Eu costumo dizer que o Youngcast ele está se tornando um lugar onde você encontra gotas de inspirações diárias para que você possa vencer e romper em todas as áreas da sua fé. Eu estou hoje aqui recebendo uma convidada muito especial. Antes da gente apresentar ela, você já viu o nome, e eu tenho certeza que o pessoal lá da igreja do Ministério Jesus Ministério da Graça já está por aqui, já bem ansioso. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu já quero falar para você que a nossa produção está deixando aqui em cima o QR Code que você consegue fazer a leitura e ser direcionado e direcionada lá para o nosso Instagram. Então segue a gente lá no Instagram para que você possa visualizar os cortes dessa entrevista aqui e ser fortemente abençoado. E o mais importante que é isso, mais importante do que ser abençoado é abençoar. Então você vai poder enviar os cortes dessa entrevista aqui para os seus amigos, para as pessoas que você entende que serão tocadas pela mensagem ou pelas mensagens que nós falaremos aqui hoje. Nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial. Olha só a história dela. Ela foi curada, ela teve câncer nos rins e foi curada, completamente curada do câncer. Criadora do projeto Ei Mulher, Vai. Olha só, a mulherada já está bem animada aqui. Ela é massoterapeuta, casada com o pastor Rui, que é presidente do Ministério Jesus Ministério da Graça. Já quero mandar um beijo para todos da igreja. Mãe da Caroline, do Pedro, da Joana e da Natália. Senhoras e senhores, eu estou recebendo aqui a minha querida amiga, pastora Juliane. Seja bem-vinda ao Youngcast, pastora. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, André. A honra é toda minha. Como é que foi para vir para cá? Pegou trânsito? Porque o trânsito de São Paulo eu sei que assusta, né? Pegamos um pouquinho de trânsito, mas tudo tranquilo. Chegou bem? Chegamos bem, agora graças a Deus. Me dá um spoiler aqui, porque eu já andei vendo aí algumas movimentações. Você esteve aqui pelo Einstein, né? Que é um hospital aqui muito bem conceituado aqui em São Paulo. Então eu vi que você veio não só para dar entrevista no Youngcast, mas também para resolver alguns projetos. Sim, chegamos ontem à tarde, estamos hospedados no bairro de Santo Amaro, né, ali em São Paulo, aqui em São Paulo. Fomos até o hospital ontem, eu fui conhecer, né, o hospital. E também hoje, né, para estar aqui com você. E amanhã, sábado, a gente também tem um evento ali no bairro da Consolação, do meu esposo. Então vamos estar ali amanhã. Tá 1000 por hora, já chegou em São Paulo na velocidade. E lá onde a pastora mora, como é que funciona? Lá também é essa frequência, essa velocidade? Como que é lá? A correria, André, é bem corrido para nós, porque de segunda a sexta-feira eu atuo na clínica, né? Das 7h30 da manhã até o final da tarde. Então tem dias que é dia de atendimento as ovelhas, né, a gente atende, e eu atendendo no ministério, né, os dias de culto, é super corrido. Eu tenho o projeto também que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre o Ei Mulher. Legal. Então é tudo muito corrido, assim. Eu falo assim que quem vê, às vezes eu posto as fotos, né, quem vê as fotos no Instagram não vê o corre. Quem vê close não vê corre. Não, E aí eu fico postando, vamos tomar muito café para dar conta, né, porque vida de pastor é assim, sem contar que na madrugada às vezes você acorda, às vezes não, sempre, né, você está sempre orando, está sempre atendendo, pegou o celular na mão, tá sempre atendendo alguém, né, André? E aonde a gente pisa? Ontem mesmo, já que você falou do caminho, vindo para cá ontem, nós paramos para tomar um lanche, né? E aí o pastor foi fazer algo assim, foi conversar com alguém. Quando ele voltou, eu já estava conversando com uma moça, já estava evangelizando, já estava orando. E eu acho que servir Jesus é isso, é em todo o tempo. Não é só chegar num evento ou numa igreja em que a gente vai ministrar, mas é em todo o tempo, né? Servir Jesus é a gente estar disposto e sempre atento àquilo que Jesus quer,
né? Hoje de manhã também a gente teve um outro compromisso no outro lugar. Quando a gente viu, a gente ficou lá 30 minutos a mais para quê? Para justamente atender pessoas. E esse é um chamado, o de ide, né? Ide, pregar o evangelho a toda criatura em todo o tempo. Sim, essa sua fala, pastora, ela me acende aqui uma luz justamente para a questão de que a seara ela é grande e poucos são os ceifeiros. Né? É verdade. É incrível quanto muitas pessoas elas perderam a importância, o entendimento da importância de em qualquer lugar que ela estiver, ela alcançar pessoas, ela alcançar vidas. Na sua visão, o que tem causado esse esfriamento? Por que as pessoas elas não têm estado despertas para essa questão de evangelizar a todo tempo, a toda hora, em todo lugar? Então, isso é uma chama, né, que está dentro de nós. Por isso que eu falo assim, esses dias até uma pessoa me colocou, ai pastora, mas a gente tem que estar sempre fazendo a obra. Eu falei, em todo tempo. Quando a gente acorda de manhã, André, como cristão, o nosso dever seria dizer, eu sempre falo assim, ó, eu acordo e falo, bom dia, Pai, bom dia, Jesus, e bom dia, Espírito Santo. E eu não saio da minha cama sem ajoelhar e sem conversar com Deus assim. Eu falo, Senhor, traga até mim hoje ou me leva a pessoas que eu tenho que levar o evangelho. E eu acho que é isso, é falta assim de entendimento um pouco. Porque a pessoa acorda muito no automático, às vezes, de viver a sua vida. Por exemplo, assim, ó, eu sou empresária, sou mãe, sou empreendedora. A gente tem 1000 afazeres todos os dias, mas qual que é a maior importância? Quando a gente coloca Jesus na frente, né? E aí isso nos leva a tentar, a buscar fazer a obra todo o tempo. Em todo momento. Porque, assim, às vezes, assim, eu vou no supermercado, né? Um exemplo. Como uma dona de casa, eu tenho que ir ao supermercado. Eu vou já e olho assim, eu fico atenta. E, às vezes, eu estou na fila esperando alguém. Hoje em dia, as pessoas ficam muito dispersas no telefone, olhando para o lado. E eu já sempre fico assim, eu falo assim comigo. Eu tenho isso comigo, né? Jesus, tem alguém aqui que o senhor quer que eu fale? No caixa, em todo o tempo. Isso é uma coisa minha já, que eu tenho comigo. E eu acho que as pessoas deveriam ter mais isso. De andar com o Espírito Santo o tempo todo. Quando a gente tem essa intimidade com Deus, o próprio Espírito Santo nos direciona e nos mostra essas pessoas, entendeu? Legal. Agora, pastora, eu imagino, né, que você sendo essa mulher que entende a importância de evangelizar, já deve ter vivido algumas experiências. Nessas aí, de vou ali apenas no mercado para resolver alguma coisa, mas, senhor, eu estou aqui. Se você precisa me usar para alguém, me usa. Quais foram as maiores experiências assim que você teve, ou uma experiência que te marcou desse ponto? De coisas aleatórias, de ir em um lugar fazer uma coisa e ali Deus montar todo um cenário. Muitas. Entre elas, então lembrei agora, já que tu falou do supermercado, lembrei um dia que eu estava na fila do caixa e eu vi um menino na minha frente na fila. E tinha outras pessoas na frente, sabe? E o Espírito Santo falou assim para mim, vai até a prateleira e pega uma Coca-Cola. E eu falei, uma Coca-Cola, pai? E ele disse sim. Eu saí da fila, voltei, peguei a Coca-Cola e voltei ali. E olha só, as pessoas me deixaram eu passar de volta. Porque normalmente a gente tem que ir pro final da fila. Eu estava atrás do menino, não tinha sido a vez dele passar no caixa. Aí eu comecei a conversar com ele, tudo, e o Espírito Santo falou assim, essa Coca é para dar para ele. Eu falei, ai pai, né? Amém, fui lá, comprei a Coca, paguei a Coca-Cola e falei para ele, você espera. Aí no final eu falei, eu quero falar um pouquinho com você me aguarda? E ele fez a compra dele e ficou aguardando. Aí eu peguei a Coca-Cola e falei, ó, o Espírito Santo pediu para mim te entregar essa Coca-Cola, e ele começou a chorar. E aí ele começou a contar que ele tinha chegado na minha cidade, que é Itapema, né? Há poucos dias, que ele estava sozinho, que ele tinha perdido a mãe, ela tinha acabado de falecer, o pai estava distante, que ele estava aguardando, ele começou a contar a história. E aí Deus, o Espírito Santo começou a falar comigo, dizendo para ele que ele tinha que voltar para a igreja. E aí Deus me usou de forma assim extraordinária, que é isso que acontece. Quando eu falo assim, às vezes a gente não sabe o porquê. Eu tenho comigo assim que a gente tem que obedecer sem entender. Porque quando a gente quer questionar as coisas de Deus, a gente não consegue deixar o Espírito Santo agir em nós. Então, por que Deus me usa tanto em momentos aleatórios? Hoje de manhã, nós entramos num lugar e a moça, eu vi que ela estava assim ansiosa, tribulada, né? E era a vendedora da loja. E eu olhei para ela assim, fiquei olhando, sabe, com aquele olhar assim. E eu disse, moça, está tudo bem com você? E ela disse, não está. E aí começamos a conversar e o Espírito Santo começou também a me usar para falar com ela. Já evangelizei, ela já está até seguindo, né, no Instagram. E eu pego às vezes o contato e desses tipos acontece muito relacionamento. Tenho amizades, alianças que Deus fez comigo. Através do momento aleatório, que não estava programado nem combinado. Isso, exatamente. Agora, essa experiência, então, de fato, você comprou ali uma Coca-Cola, né? Como quem não queria nada, mas aquela Coca-Cola, a gente pode dizer que foi uma chave
para a vida de alguém, que você entregou para a vida desse rapaz que estava afastado, né? E ele disse que olha só, ele disse que ele estava com vontade de comprar uma coca, só que até eu olhei para as compras dele, ele comprou pão e eu não lembro mais o que era, e ele não tinha o dinheiro suficiente para comprar a Coca-Cola. E aí Deus me usou para abençoar ele com a Coca-Cola. Porque o extraordinário de Deus é isso. Você faz, você obedece e depois Deus vai te explicar. Aí ele chegou para mim e disse assim, pastora, eu queria comprar uma Coca-Cola. E daí é aquela coisa, aquela emoção, né? A gente só agradece a Deus e aí ele chorou e eu me emocionei. Então são muitas experiências. Eu ficar aqui te contando, por quê? Porque eu sou obediente a esse nível. Você tem a sensibilidade De ouvir. Agora, uma coisa também, eu acredito que você deve concordar comigo, é que desde um atendente de um posto de conveniência, na conveniência de um posto, até um rapaz na fila de um mercado, você é usada, Deus fala com as pessoas se emocionam, elas choram. Isso é algo que mostra que as pessoas, elas estão doentes, né? As pessoas, elas estão feridas, elas estão ansiosas. Como você enxerga hoje a atual geração na questão emocional? Então, dentro da minha clínica mesmo, hoje, elas vêm para buscar o quê? Uma cura na área da saúde, ali da coluna, principalmente, que é o que eu faço. Só que quando elas chegam ali, e eu sempre falo assim que Deus, ele nunca une só pessoas, e sim propósitos. Uau. Como eu já entreguei a minha agenda para Deus há muitos anos, uma vez eu questionava, às vezes, né? Como todo profissional, às vezes você vai lá, você organiza a tua agenda da semana, chega de manhã cedo, acontece, fulano desmarcou, saiu da agenda. Uma vez eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Hoje eu já sei que quando alguém desmarca em cima da hora, é porque Deus vai enviar alguém que está precisando. Isso acontece todos os dias lá na clínica. Então, assim, eu começo a abordar, né? E sempre peço direção de Deus, porque tudo que eu faço, André, é com oração. Eu acho que nós, como cristãos, a gente tem que orar. E tem que ter essa sensibilidade de andar com o Espírito Santo para entender. Então, o que acontece? Elas vêm, às vezes estão com uma dor na lombar, um exemplo, né? Só que o que acontece? Aquilo ali vem atribulado do quê? Tu começa a conversar 2 minutinhos com a pessoa, você já descobre. Que é emocional. Ela está com crise de ansiedade, ela está com pressão alta, ela teve uma perda, ela está com um processo de depressão. E aí você já trata ali, então, o físico junto com o emocional e o espiritual, né? Eu falo assim que eu sou muito agraciada por Jesus, eu amo falar de Jesus, primeiro porque ele me curou de um câncer que para a medicina ela era incurável, sabe? Então eu faço isso com amor, eu olho as pessoas, várias pessoas já falaram para mim assim, Ju, eu vejo o amor de Jesus na tua vida. E é verdade, eu consigo enxergar a dor das pessoas. Isso é algo assim que é um dom de Deus, né? E eu agradeço ao Senhor por todos os dias por isso. Então você começa a entrar na conversa com essa pessoa e você já vê que ela precisa. E eu falo assim, hoje o que mais me alegra no final de um expediente é um abraço que eu recebo, porque a pessoa chega de uma forma lá e sai totalmente diferente. É a presença do Espírito Santo. Ela sai dizendo assim, Ju, muito obrigada. Não foi só um tratamento que eu vim aqui, mas eu estou saindo daqui aliviada, estou saindo em paz. E isso é algo assim que não tem preço, né? Pra gente que é cristão. Isso é algo impagável, né? Não tem como você precificar. E nessas idas e vindas, pastora, que você tem, porque hoje a gente sabe que vocês estão, né? Você junto com o pastor Rui, Sim. na frente de um povoado, na frente de um ministério, na frente de uma igreja. Sim. E quais são os desafios que você encontra como uma pastora? Porque antes da gente falar assim, como uma mulher, né? Que é mãe, esposa, pastora... Então, assim, você tem... Eu acredito que você tenha que se desdobrar bastante para conseguir dar atenção em todas as áreas da sua vida. Mas, assim, como uma pastora, quais são os maiores desafios que você enfrenta hoje? Então, são vários, né, André? Principalmente porque, como a gente estava falando, são muitos desafios. As afrontas, as coisas que acontecem, assim, a limitação do tempo, tem que ter um equilíbrio. Né? Uhum. Como eu te falei, tem que tentar equilibrar tudo. Mas, por exemplo, eu tento equilibrar os dias assim, tal horário estou na clínica, estou atendendo lá. Ter tempo para a família é importante. A gente que está a nível assim, eu falo sempre que o nosso primeiro ministério é dentro de casa. Principalmente nós como mulheres, né? Você que está aí me assistindo, que é mulher, que é líder. O nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa. Se a gente não consegue fazer dentro, então assim, é muito importante a gente ter tempo para nossa família, né? Lá em casa a gente prioriza muito isso. E aí as demais coisas a gente vai levando, mas assim, a falta de tempo, eu falo, é tudo uma questão de organização.
né? Mas quando a gente coloca Deus na frente, ele vai nos orientando, né? A gente vai priorizando as coisas. Agora, você falou um ponto aí que eu achei fundamental, Sim. que é justamente na questão da família, né? Então, de você Sim. priorizar o tempo com a família. E aí eu queria justamente entender, hoje, como que você se vê como mulher? Porque quando a gente fala, assim, sobre esse assunto, né? Muita gente fala assim, não, poxa, mas aí você está sendo machista. Não, aí você está tendo um pensamento completamente machista. Agora, vindo de uma mulher, como que você se sente com relação ao seu esposo? O seu esposo, ele é o cabeça da casa? Você sente que ele está acima ou do seu lado? Ele está na frente ou do seu lado? Como que você, como mulher, se sente e se posiciona em casa? Então, eu falo sempre, a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, né? E a tola, ela destrói. Então, um casal hoje, nenhum tem que estar acima do outro. Não é isso. E aí nós vamos entrar em vários assuntos que vai falar sobre submissão, a mulher ser submissa ao esposo. O homem tem que ser o sacerdote de casa. E o homem é aquele que direciona, é aquele que vai à frente. A mulher é o mais amor, né? Mas tem que ter um equilíbrio. E então, assim, ó, se ele deu uma palavra, né, como esposo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conversar com ele, principalmente em relação aos filhos. A gente tem que chegar num acordo e concordar, né? E hoje, assim, ó, muitos casamentos até se desfazem, por quê? Porque às vezes a mulher hoje, com tantas coisas, profissão e tudo mais, acaba querendo sobressair sobre o marido. E não é isso que a Bíblia nos ensina, né? Nós, como mulheres, a gente tem que ser o suporte do outro. Eu brinco sempre lá em casa, que quando um tá mais nervoso do que o outro, o pastor, eu já sei, a gente tem, como é que eu vou te dizer, ele levanta os braços e começa, as mãos assim, começa a louvar um louvor assim, ó. Aí não vou lembrar agora, depois se eu lembrar eu te falo. E eu sei que ele já tá louvando aquele louvor, eu já sei que eu tenho que ficar quieta. Porque qual que é a situação dentro de um casal? Às vezes um tá mais nervoso, né? Aconteceu algo. Se o outro chega ali, na mesma linha, e começa a afrontar, o que vai acontecer? Vai ter uma discussão. Então, um dos dois tem que recuar, ficar sábio e ficar quieto, né? Então, hoje, o que eu falo? O que as mulheres têm que fazer? Aprender a levar tudo para a oração. E hoje, ensinando as mulheres, o que eu digo sempre para elas? Assim, mas pastora, o meu esposo não faz isso, não faz aquilo. Eu falei, coloque em oração. Ora, porque não tem nada melhor do que quem transforma uma pessoa é o Espírito Santo. Então eu tento ensinar isso para elas, mas primeiro eu tenho que viver dentro de casa, né? O pastor era desorganizado assim com algumas coisas, né? E eu dizia, Jesus, me ajuda. Porque se tu fica toda hora cobrando, você é só mais uma que está cobrando, né? E eu vou para oração. E a gente, como mulher sábia que edifica, tanto com os filhos, a gente tem que orar. E Deus transforma. Tenho vários testemunhos de que Deus, ele muda. Ou seja, isso é até legal de ouvir, né? Você falando isso. É um assunto que é muito comentado, é muito discutido, né? Algumas pessoas dizem assim, poxa, mas hoje a mulher ela está à frente do homem. Eu concordo que em alguns aspectos a mulher realmente ela evoluiu muito, ela já nos superou, já Sim. nos passou, mas é legal você ver quando a mulher ela segue os preceitos bíblicos, né? Sim. Que apesar de hoje em dia, no mundo moderno, ele ser tido como algo que é completamente retrógrado, né? Pra quê a Bíblia? Pra que as pessoas têm que seguir a Bíblia? É lindo de ouvir, de ver e ouvir alguém falando com tanta exatidão. Não, eu de fato, eu não estou à frente do meu esposo, eu sou um casal. Acho que é esse o segredo que faz um casamento ir pra frente, né? Sim, são princípios, né, André? Eu falo sempre que quando a gente cumpre princípios, Deus consegue trabalhar na nossa vida, né? E qual que é o princípio? Como eu falei, a esposa, e você sabe, né, que se o marido, ele não honra também a sua esposa, ele é um marido que ele não honra a sua esposa dentro de casa, no ministério. Sabia que, eu sempre falo, né, lá na igreja a gente ministra muito sobre isso. Deus não ouve as orações do esposo? Deus não escuta as orações, está na Bíblia, né? Porque assim, ó, às vezes a pessoa fala, a razão é sempre da mulher, né? Não é que a razão é sempre da esposa, mas a mulher, eu falo assim que nós somos muito amadas também por Deus. E a gente, por ter essa sabedoria que Deus nos permite, esse amor, nós temos que levar isso em conta, né? E aí assim, ó, para criar, eu falo assim, ó, toda a esposa tem o esposo que ela vai merecer ter. E vice-versa também é correto dizer.
Os dois juntos têm que buscar o quê? Colocar Deus em primeiro lugar. Porque colocar Deus em primeiro lugar, né? Acima de todas as coisas e as demais coisas. O teu casamento, Deus vai cuidar. A tua família, Deus vai cuidar. Os teus negócios, Deus vai cuidar. Deus vai fazendo todo o restante, quando a gente cumpre o princípio. Agora, outro ponto interessante também, pastora, dentro do âmbito familiar, é justamente ali a questão maternidade, né? Sim. Hoje nós vemos que muitas mães, elas estão perdendo o controle, né? Hoje em dia, o mundo, ele está com muita informação em excesso, em alta velocidade, as coisas acontecem muito rápido. Hoje, antigamente, a criança, até o tempo que levava para se desenvolver, era consideravelmente maior. Hoje, em pouco tempo, a criança mal nasceu, já sabe mexer no celular, já sabe ligar um computador, ligar a televisão. Sim. E com isso, com esse avanço, muitas mães, elas têm estado perdidas, né? Têm se sentido perdidas na educação dos seus filhos. Como que a Bíblia, como que essas mães, elas podem ter sucesso, passar a ter um sucesso na criação dos seus filhos à luz da Bíblia? Então, eu acho assim, que em primeiro lugar, a gente tem que se curar. A gente, volto de novo, vamos para a oração. A gente tem que entender quem nós somos, porque às vezes por que hoje muitas pessoas não reconhecem a paternidade de Deus? Porque não tiveram pais que foram presentes. A primeira figura nossa é pai e mãe. E outra coisa que é muito importante, que está na Bíblia, né, que Jesus nos ensina, é o perdão. Tem muitas mães que não se perdoam. E às vezes é da mulher já se culpar muito. A mulher se culpa porque ela tem muitas coisas para fazer. Então, assim, uma das coisas é não se culpar, né? Vai, ora, pede direção de Deus e pede para que você seja curada, em primeiro lugar, né? Para a gente conseguir passar isso para os nossos filhos. Porque eu falo assim, ó, a gente é exemplo. Eles às vezes não vão ouvir o que nós estamos falando naquele momento, mas eles vão ver o que nós estamos fazendo. Então, a atitude, a ação, né? Se você é uma mãe que ora, que busca, eu vejo lá em casa pelos meus filhos, né? E tudo é um tempo, sabe, André? Porque eu falo assim, não adianta arrastar as crianças, brigar com os filhos, não é um tempo. Agora, esses dias nós fomos ver aquele filme, né? O da Forja, que é a história de uma mãe orando pelo filho, pelas transformações do filho, né? Então, hoje a mulher, ela se sente muito sobrecarregada. E se a gente não levar isso para a Bíblia e ver com os exemplos de que se a gente ter uma vida mais leve, a gente vai conseguir passar isso para os nossos filhos. A oração é sempre em primeiro lugar. Só que a oração, ela vem mediante o quê? A ação. Não adianta nada nós só orar se nós não tiver uma ação. E dentro de casa, os filhos vão ser um exemplo, né? Do quê? Do nosso comportamento. Então, assim, ó, se você é uma mãe se o teu filho te vê de joelho, orando, se durante a mesa, uma das coisas que se perdeu muito também nas famílias, André, é o momento da mesa. Eu falo que para Deus a mesa é tão importante, né? Então, isso que você falou do celular. Hora do celular lá em casa, das refeições, ninguém pega o celular. Porque é o momento de todo mundo estar junto, de confraternizar, é o momento de que eles vão fazer a oração. Colocar Deus na frente em tudo. O cristão tem que aprender colocar Deus na frente de todas as coisas. E na família não é diferente, né? Com certeza. Porque Deus ama a família. Agora, pastora, você falou sobre esse filme, A Forja, né? Sim. O filme A Forja, o Poder da Transformação. Isso. E até legal porque esse filme, diversos cinemas, né? Diversos cinemas no Brasil inteiro, as pessoas, elas tiveram ali um encontro com Deus através desse filme. Elas foram transformadas. Nós vimos casos de pessoas chorando, pessoas orando após assistir esse filme. O quanto ele te impactou? Qual a mensagem que esse filme passou? Como você entendeu esse filme? Eu estava comentando com o pastor que o filme, ele é muito do que a gente ministra lá na igreja, que é a fé em ação, né? Então, assim, ó, você tem que acreditar. Por exemplo, assim, uma mãe que tem um filho perdido, quem sabe hoje na droga, no vício, enfim, qualquer coisa. O que vai acontecer? As pessoas do mundo elas vão chegar para você e vão dizer assim, não, o teu filho não tem mais jeito. O teu filho não tem solução. Eu vejo muitas mulheres que chegam até mim e falam, pastor, eu não sei mais o que fazer, né? Então, o que tem que acontecer? É a oração de novo, entende? Você tem que pegar e repreender. Aí vem a Bíblia. Não, porque filhos são herança do Senhor. A gente tem que profetizar na vida dos nossos filhos, né? A gente tem que dizer assim, não é, e lançar, porque quem que vem para acusar? O inimigo, o diabo, ele é o nosso acusador.
certo? Certo. Então ele vem para lançar essas palavras. Quando vem, é obrigação da mãe. Eu falo que a oração de mãe é poderosa. Então você vai levantar a mão sobre o teu filho, sobre a tua filha, você vai dizer em nome de Jesus, filhos são herança. Então isso que o filme me passou muito essa mensagem assim, ó, a fé de uma mãe pode transformar o filho. Né? E transforma. As palavras que nós, como mãe, lançamos sobre a vida dos nossos filhos é muito impactante. Nós temos que profetizar. Lá em Tiago 3,10 diz que é da mesma boca procede bênção ou maldição. Uma das coisas que eu aconselho todos os dias, né, para as pessoas que a gente ministra, que a gente atende, é cuidado com o que você vai lançar sobre a vida do teu filho. Então lança bênçãos, lança palavras, né? Profetiza sobre a vida dele. Profetiza algo de Deus sobre a vida dele, guarda a hora. Eu tenho o hábito de entrar no quarto, orar, colocar a mão, abençoar o seu filho. Se perdeu muito isso. Nas escolas a gente já não tem mais, né? Então é coisa linda. Nós estamos num restaurante, qualquer lugar, a gente dá as mãos e ora. E às vezes eu fico vendo assim como as pessoas olham e acham estranho. Por quê? Porque está se perdendo. A gente não pode se envergonhar do evangelho, né? E quando a gente consegue passar isso para os nossos filhos, é uma vida transformada. Eu falo, é uma próxima geração, porque a palavra também nos garante isso. O que ele diz? Nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Né? Então, quando eu prego princípio, amor, os meus filhos veem isso, vai ter na vida deles, por mais que às vezes eles tenham aquele tempo assim por isso que eu tô falando, que as pessoas às vezes dizem, ai, mas ele não quer ir para a igreja. Quando as mães chegam para mim e falam, ai, pastor, eles não querem vir no culto, o que eu falo? Eu não vou dizer, ai, põe teu filho de castigo, não. Como uma pastora, eu oriento, ora por ele. E lá nós profetizamos, né? Eu faço todo mundo profetizar. Eu falo assim, ó, vamos profetizar que eles vão entrar aqui por essa porta. E Deus vai fazendo, porque quem convence é o Espírito Santo. Esse seria o melhor conselho que você daria para aquelas as mães que estão desesperadas, preocupadas com os seus filhos, se eles vão crescer e seguir um bom caminho, estão olhando o mundo hoje como está e vendo o ambiente que o seu filho pode crescer. Esse seria o melhor conselho. Sim, orar e profetizar e acreditar. Você nunca pode receber uma palavra de maldição contra o teu filho. Ah, teu filho não tem mais jeito. Não, você é mãe. Se você não acreditar no seu filho, quem é que vai acreditar? Deus lhe confiou ele como herança. E é nossa obrigação. E eu falo assim, os filhos, né? Todo mundo fala, os filhos não são nossos. Os filhos são do reino. Os filhos são do reino. E a gente, assim, e eu nunca vi uma oração de uma mãe não dar certo. Tá, sabe? Então, assim, ó, o que eu diria? Ore, creia, porque é transformador. E esse filme vem retratar isso, né? A transformação do filho através da oração da mãe. Tanto que a mãe olha e às vezes ela nem acredita. E às vezes acontece isso com a gente também. A gente pensa assim, a gente ora tanto. Eu falo que a gente ora tanto por algo e depois está acontecendo, a gente pensa assim, será que está acontecendo isso mesmo? E acontece. Agora, pastora, cara, muito, muito legal. Eu queria falar agora um pouco sobre essa cura, né? Sim. Para quem não sabe, como eu falei aqui no início da entrevista, a pastora Juliane, ela foi curada do câncer. Eu queria que você resumisse esse testemunho pra gente. Sim. 2007, eu na verdade passei muitos anos antes de 2007, ali uns 10 anos, tendo muitas crises renais. Quem tem crise renal sabe que é horrível. E as minhas crises eram muito frequentes. Eu vivia mais no hospital do que dentro de casa. Até que um dia eu comecei a passar muito mal, fiz uns exames e eu estava com um tumor no rim direito, né? Do qual para a medicina, ele era incurável e o médico não quis fazer nem o tratamento de radioterapia, nem de quimioterapia. Eu estava muito fraca, sabe? E aí ele chamou a minha família toda, né? E falou assim, desenhou o rim, né, num papel e falou, nós vamos retirar o rim da Juliane, por isso, por isso, por isso. Só que o meu outro rim, por conta de tanta medicação, eu tomava morfina para dor. Ele só estava funcionando 30%. Então, eu tinha 2 caminhos ali, né? Que era para tirar um rim, ficar com o outro que estava parando, totalmente paralisar, perder os rins e ser uma paciente de hemodiálise, né? Ou mesmo, anos depois eu percebi que quando eu recebi alta para ir para casa, o médico pensou assim, não tem mais o que fazer. Por isso que eu falo para as pessoas que estão enfermas, né? A última palavra vem sempre do céu. Nós servimos a um Deus que é o médico dos médicos, entende? E então nós temos que confiar no Deus que nos cura. E eu falo assim, Deus não pode dar autoridade para nós sobre certa área sem a gente ter passado. Então hoje eu digo, né? Eu falo com autoridade. Eu falo assim, se Deus deixou uma pessoa chegar até mim com câncer, André, é porque Ele vai curar.
Eu tenho um caderno lá na igreja que é só para pessoas de câncer. Tanto que as pessoas do Brasil todo, aqui de São Paulo, muita gente foi curada só de ligar. Pastora, tem que ir aí. Não, dá um nome, nós vamos orar. O que Jesus fazia quando ele curava? Ele perguntava, tu creres? Ele só fazia isso. Tu creres? Agora mesmo, recentemente, não deve fazer nem 30 dias, a gente recebeu um testemunho de uma pessoa, ela nem congrega conosco. Ela só veio até a igreja, eu e o pastor estávamos para ir viajar. Uma senhora que congrega conosco pediu para que a gente atendesse ela. E a gente achou um intervalo assim na agenda antes da viagem, e ela veio. E o pastor perguntava para ela, tu creres, né, que tu quer ser curada? Eu e ele atendemos ela. E ela foi curada. Um diagnóstico de um câncer de reto, que era um diagnóstico impossível para a medicina, né? E foi curado. Então, o meu câncer foi curado para a honra e glória de Deus. Né? Então, quando eu falo que a gente tem que ter a fé, né, é porque Deus faz milagre. E como foi, eu queria entender como foi os dois momentos, quando você recebeu o diagnóstico da doença e quando você recebeu o diagnóstico da cura. Então, Deus fez muito rápido, porque ao mesmo tempo que eu estava passando esse processo, então, como eu te falei, o médico não me operou, Deus foi tão maravilhoso comigo, porque eu falava assim pro Senhor, para Deus, né? Eu falava, eu tenho medo de perder cabelo, essa coisa toda, né? Coisa de mulher. E Deus não permitiu fazer rádio, químio, nada, na época. Eu fui para casa e eu orei. E eu lembro que eu fui num lugar e aquele dia eu vou te contar como que aconteceu. Eu orei para Deus, eu estava numa igreja e eu falei, Jesus, eu vi Jesus assim na parede, no crucifixo, né? Que eu falo que eu não gosto muito da imagem do Senhor, de Jesus na cruz. Porque Ele vive, reina e faz milagres, né? Mas eu olhei para aquele Jesus e falei assim, Senhor, minha filha só tem 6 anos. Né? Minha filha mais velha, na época, tinha 6 anos. Eu falei assim, ó, o Senhor me deu minha filha, eu quero curar. Se o Senhor é o Deus que cura de milagre, eu quero receber essa cura. Eu mesmo conversei com Deus. E aí eu estava nesse lugar e eu estava chorando muito. E havia assim um altar cheio de testemunhos lá. Escritos, né? À mão, Sim. Cartas. E olha só o que aconteceu, André. Olha como que Deus é um Deus que cuida da gente nos detalhes. Eu li justamente a carta de um senhor que tinha o mesmo câncer que eu. O mesmo diagnóstico. E eu comecei a ler aquilo, os meus olhos começaram assim, eu comecei a chorar muito. E o Espírito Santo começou a falar comigo. E eu comecei a sentir um calor, assim, no meu corpo, da cabeça, assim, até ao alto da minha cintura, bem para baixo, assim, dos rins. E foi ali que eu recebi a cura do Espírito Santo. E eu comecei a melhorar. Uau. E eu comecei a melhorar. Para você ter noção, eu não me alimentava. E eu estava muito fraca, eu tomava muita morfina, né, por causa da dor, da medicação. E eu comecei a melhorar dia após dia. E aí passou um período de uns 30 dias, eu tinha que voltar para o hospital para refazer exames, para fazer essa cirurgia. E o médico olhou para mim e não estava entendendo nada. Não estava entendendo nada. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que o médico pediu para mim fazer os exames novamente. E eu fiz. E não deu nada. Ele sentou assim como eu estou sentada com você. E ele disse, Juliane, daí ele chamou um outro médico que estava na clínica, né, para olhar os meus exames. E esse médico que não sabia do meu tratamento falou assim, o que tu fez? Tu fez químio? Tu fez rádio? E eu falei, não, doutor, eu não cheguei a fazer. E ele pegou na minha mão, assim, segurou a minha mão, apertou, e ele me disse assim, tu és um milagre de Deus. A medicina não explica, né? E foi um milagre. Meu Deus. Então, muito forte. Você de fato teve, após fazer esse pedido, com muita fé, você de fato recebeu a cura. Sim. Foi daí que você veio com a ideia e com a visão de vir com o projeto Ei Mulher? Não, esse tumor aconteceu em 2007. Depois disso, eu tive outras... Porque o inimigo, o que ele faz? Ele sabe que nós temos um propósito. Uhum. Então, ele fica atacando a gente em algumas áreas. A minha área, que eu era muito atacada, era na área da saúde, né? Em 2015, eu tive uma depressão muito forte. A ponto, assim, eu nem contava para minha família de eu pegar o carro, sair para a BR e dizer assim, hoje eu vou tirar a minha vida. Sabe? E após tu ver ser curada, passar tudo isso, ainda tive essa depressão. E foi ali, André, porque eu falo assim, ó, o tempo de você andar com Deus e você conhecer Jesus não é o tempo que... Eu sempre tive fé desde criança. Em 2007 eu fui curada, entende? Mas eu falo que quando Jesus me encontrou de verdade, foi nessa época ali, depois de 2015 para 2017, que foi quando eu realmente entendi o que Deus tinha na minha vida, o chamado que Ele tinha comigo.
E a partir disso aí, eu nunca mais fiquei doente, para honra e glória de Deus, sabe? Eu conheci Jesus de fato, comecei a entender de que eu tinha que levar o evangelho. Por isso que às vezes as pessoas me perguntam, pastora, por que tu faz isso com tanta dedicação, com tanto amor, sem olhar para trás? Eu falo, porque eu sei de onde Deus me tirou. As pessoas têm que começar a ver da onde Deus arrancou elas, entende? E isso é fato. As pessoas, elas precisam, isso que você falou faz sentido, as pessoas, elas precisam olhar um pouco mais para o lugar de onde elas saíram, né? Isso. Às vezes o que faz as pessoas, elas viverem alguns desafios em suas vidas é justamente o esquecimento do lugar de onde saiu. É verdade. Né? A gente vê, por exemplo, sobre o impacto do lugar de onde você saiu na história de José. Porque a gente vê em José um cara que foi traído, foi vendido, né, como escravo. Sim. É um cara que foi preso, um cara que sofreu. E no momento que ele vê os seus irmãos, ele chora, né? Ele grita, porque a imagem dos seus irmãos, ela trouxe na mente dele o lugar de onde ele saiu, o seu pai, o lugar onde ele estava inserido. Você também pensa dessa forma? A importância de você sempre voltar um pouco. É como se todo ser humano, ele tivesse que andar com uma fotografia no bolso, né? E essa fotografia fosse do lugar de onde ele saiu, de onde ele veio. Para que toda vez que ele pensasse, que o ego batesse, que ele se sentisse melhor do que outra pessoa, colocasse a mão no bolso e olhasse para onde ele saiu. Isso é a realidade, né? Sim. A Bíblia vem dizer, eu não lembro onde é que está agora o versículo, sobre o memorial. Que a gente tem que criar memorial. Quando eu vou para esse versículo, eu lembro sempre de que a gente tem que lembrar de onde Deus nos tirou. Porque você falou muito bem, a história de José nos remete assim, ó, olha o que aconteceu. José recebeu um sonho, contou para os seus irmãos, para o pai, né? E ele passou todo um processo. Nós temos um processo de amadurecimento até nós chegar no nível que o Senhor tem para nós. Aquilo que Jesus quer para a nossa vida. E às vezes a gente vai ser, e eu falo sempre assim, Deus escolheu e levantou José. Antes dele ser um governador, ele passou por todo o processo. Ele foi preso injustamente. Ele foi vendido. Ele foi preso para que ele fosse revelar depois o sonho, para que Deus levantasse. Então, assim, uma das coisas que todos os dias eu me lembro é da onde Deus me tirou. Sabe? E uma das coisas que a gente tem que aprender como cristão é não ficar olhando para trás para murmurar. A gente não pode olhar para trás. A esposa de Ló, só falando agora, quando ela olhou, ela virou uma estátua de sal, né? Então, assim, ó, quando Deus levanta alguém da casa, sabe, André, tu já parou para pensar que quando Deus levanta uma pessoa, ele salva toda a família? A próxima geração e as outras gerações. Então eu falo assim, eu sou muito agraciada por Jesus, agradeço Ele todos os dias por Ele ter me escolhido. Eu passei por muita coisa, por muita dificuldade, sabe? Porque assim, ó, você se posicionar em Cristo, em Jesus, não é fácil. Você vai ser apedrejado, você vai ser jogado no poço, você vai ser jogado na prisão. O que nos faz todos os dias lembrar da onde a gente saiu, é aonde também nós vamos chegar. Uau! É forte. Ou seja, você tem que olhar para onde você saiu, mas também focar onde você quer chegar. Qual que é o propósito que Deus tem para minha vida? Qual o propósito que Deus tem para tua vida? Deus tem um propósito para nossa vida. Isso fala sobre identidade? Fala sobre identidade. Lá no projeto, já que você tocou no projeto de mulheres, o que a gente ensina lá? Resgatar a própria identidade. Nós temos que saber que nós somos filhas, nós somos amadas, remidas pelo sangue de Jesus. Nós temos que saber quem nós somos. Não importa se nós fomos, o que nós sofremos. Se a gente foi julgado pela nossa família, se a gente foi condenado pelas pessoas, importa saber quem nós somos. Quem nós somos? Quem é a Juliane hoje? Sou uma filha de Deus, amada. Que o Senhor me deu muitos livramentos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agradecer todo dia. Eu falo assim, ó, que quando, por exemplo, eu vou orar por alguém. Quando eu vou orar por alguém que está com câncer, André, eu fico pensando assim, ó, essa pessoa deve ter filho. E eu me lembro da o quê? Da oração que eu fiz quando eu queria criar a minha filha mais velha. Você entende? Por exemplo, assim, ó, quando eu passei, eu tive muitos altos e baixos na minha vida. Eu falo que eu sou um pouquinho igual o Paulo, assim, que eu sei agradecer, fico andando no muito e no pouco, né? Isso é muito importante as pessoas saber. Por exemplo, ontem nós estava
Um exemplo, né? A gente jantou num lugar muito bom, maravilhoso. Glória a Deus, amém. Hoje, meio-dia, a mulher que limpa lá o hotel, ela bateu na porta e estava comendo uma marmita lá. Às vezes eu sou muito... A gente tem que saber a nossa simplicidade. Dias e dias, né? Mas você entende? Sim. Quando a gente sabe quem é, quando a gente tem a nossa identidade em Cristo, não importa. Não importa quem nós... Porque nós sabemos quem nós somos. Quando a gente sabe de onde Deus nos tirou e aonde Ele quer nos levar, o que Ele quer passar, né, através da nossa vida. Então eu falo assim, quando eu vou orar por alguém por cura, eu procuro olhar, pensar assim, ó, Jesus, se ela está aqui, como eu te falei, se ela está na minha frente, se o Senhor deu a oportunidade para ela, se ela crer, ela vai ser curada. Acontece às vezes de não curar? Acontece. Mas aí é a vontade de Deus. E o que eu sempre falo para as pessoas? Que seja feita a vontade do Pai. Quis Ele um dia me curar, né? Para que hoje, por isso que eu falo, hoje eu tenho autoridade nessa área e eu vou sem medo. Se Deus colocou ali, eu falo, vem porque nós vamos orar. É uma autoridade, porque eu sei quem eu sou. Eu sei por que Deus me deu essa identidade. Amém? Uau! Amém. Eu sei quem eu sou, isso diz tudo. E essa cura, pastora, você tem assim, o total entendimento de que essa cura que Deus ele entregou, essa capacidade que Deus colocou sobre você, ela começa pela emoção? Ela é a cura emocional? Sim. Porque é tudo junto, né, André? Eu falo assim que o emocional, o espiritual, e anda tudo junto. Nós temos que saber por que hoje tem, como nós estávamos falando antes, por que tem tanta gente com ansiedade? Porque ela não sabe a identidade dela. E a fé, e aí entra a fé. Aí entra a fé da pessoa em ação, né? Se eu sei que eu tenho um Deus que me criou, eu falo assim, a Bíblia fala que o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Quando a gente traz isso para a nossa memória, de que nós já somos criação do Senhor, desde o ventre da nossa mãe, e que tudo que nós passamos, lá em Romanos 8:28, vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, quando a gente sabe, né, a gente é uma pessoa que conhece a Deus, tem buscado conhecer, buscado intimidade com Deus. E a gente sabe de onde que Ele nos tirou. A gente vai conseguir resolver as nossas emoções. É fácil? Não é fácil. Mas é a certeza, né, de que Deus está conosco em todo o tempo. Uau! A certeza de que independente da fase, do momento, da crise, Deus ele está ao lado. E justamente as pessoas têm perdido um pouco disso, né? E às vezes até por conta da ansiedade, né? Acho que dá pra gente colocar a parte dessa culpa na ansiedade. Sim. Porque aí às vezes a pessoa ela fica muito ansiosa, ela fica ali pensando, cara, como vai ser amanhã? Será que eu vou conseguir superar esse tempo de crise? Principalmente as mulheres, será que eu vou conseguir vencer essa fase, essa etapa que eu estou? E isso faz com que várias pessoas elas adoeçam emocionalmente. Você tem lidado hoje, né, ali de frente do ministério, cuidando de diversas mulheres, você tem lidado com mulheres nesse quadro, com ansiedade, com depressão? E como você, como pastora, orienta e aconselha uma pessoa que chega até você com ansiedade e depressão? Sempre na palavra. A Bíblia vai dizer o quê? A quem está cansado, né? Venha a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, por isso que eu falo, tudo é uma visão de enxergar Deus. Você tem que reconhecer que Ele é o Pai, que Ele pode todas as coisas. A gente atende muito adolescentes com problema de depressão, com um quadro assim, que tentaram até se suicidar. Eu atendo muito isso. A gente tem que tentar levar para ela, a pessoa tem que conhecer Jesus. Eu falo, Jesus, ele muda a vida da gente. Porque senão, assim, ó, hoje existem psicólogos, existe terapia, a gente sabe que Deus usa pessoas para isso também, entende? Mas ela tem que firmar a identidade dela, quem ela é. Então, assim, quando elas vêm até mim, eu sempre falo sempre o seguinte, nós vamos orar. E eu tento levar para ela esse Jesus. E aí o Espírito Santo, você tem que dar legalidade para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dessa pessoa, você entende? E aí ela vai trabalhando, vai colocando. Às vezes a pessoa não consegue pela fé dela, como você disse. Ela está com depressão, ela está com ansiedade. Ela não consegue ver. E uma das coisas assim que a gente tem que ser firme, dizer assim, não, mas Jesus fez na minha vida, Ele vai fazer na tua. Ele é o mesmo de ontem, hoje, Ele não mudou. Entendeu? Então, levar isso para ela. Pela fé dela, às vezes naquele momento, ela não vai conseguir. Mas, por isso que a gente tem que ser o quê? A Bíblia fala que nós somos o sal da terra. Uau. Amém? Que nós temos que estar em todo o tempo. Então, assim, ó, eu vou olhar para essa pessoa, a fé dela está onde?
Tá ali, mas ela não tá reconhecendo, porque ela não tá vendo. Não tá exercendo a fé dela. Eu, como uma mulher de Deus, isso já aconteceu comigo. Quantas pessoas Deus já levantou nos momentos que eu estava fraca, que eu necessitava. Então, assim, ó, quando a gente entende que nós temos um chamado e que você olha para trás, volta lá de novo. Da onde Deus me tirou? Deus me curou para quê? Para me ser luz do mundo, sal da terra. Uau. E aí eu reconheço isso, entende? Tudo fica mais fácil, né? Quando você volta para aquele ponto, quando você sabe quem você é e quem você é em Cristo, tudo muda. Tudo muda. A ótica, a forma como você até encara um desafio, né? É aquela história, pô, se você sabe que você é filho de um leão da tribo de Judá, Amém. Você não vai temer qualquer vento, qualquer tempestade, porque a sua identidade, ela sempre vai te direcionar para o Pai. Sim. Né? Pastora, eu queria agora também, eu queria falar com você justamente sobre a questão família. Nós estamos num tempo atual onde nós temos nitidamente, de forma clara, uma guerra declarada contra a família, né? Sim. A família tradicional hoje, ela é muito perseguida, ela é muito atacada. A gente percebe que, de certo modo, algumas situações, tanto de governos, situações de pessoas, elas sempre colaboram para destruir a imagem da família, né? Então, a família está deixando de ser importante, a família ela está deixando de ser uma prioridade. Como que você, como uma pastora, como uma mulher cristã, como uma dona, né, que está na frente de uma família, como você aconselha as pessoas deste século atual? A buscar a Deus em primeiro lugar. Volto de novo para a oração, né? Buscar o Senhor em todo tempo em primeiro lugar. O que acontece? Quando eu falo assim, ó, que você falou que a família é muito atacada, é verdade, né? Realmente o inimigo desse mundo, né? A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Yes. Então, por isso que eu falo que a gente tem que cumprir princípio. O que é cumprir princípio, pastora? É reconhecer que nós temos um Deus. Mas assim, as pessoas têm que começar a conhecer Deus, não como um Deus que, todo mundo fala de Deus. Todo mundo pode falar de Deus. Até as outras religiões falam de Deus. Você tem que conhecer o que a Bíblia fala. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. vida. Então, o que acontece? Nós temos que levar para dentro das nossas famílias Jesus. Tem aquele louvor que eu gosto muito, passa lá em casa Jesus. Vai na minha casa, sim. Colocar Jesus. Hoje lá na igreja a gente está tendo assim uma experiência de que o que está acontecendo? Jovens, adolescentes estão vindo para a igreja. Aí eu olho e pergunto assim, cadê o pai e a mãe desses adolescentes? E não estou aqui julgando, só estou falando. Você entende que no início ali nós falamos, no filme mesmo, a mãe orando e buscando para levar os filhos. Então Deus escolhe, basta um. Basta Deus levantar um. Então, por isso que eu falo assim, uma base. Eu tive uma base familiar muito forte. Graças a Deus, assim, eu sempre tive muito amor de mãe, de pai, né? Então, eu já cresci com isso da família instituída. De que família é importante. Por mais que a gente passe traumas, que a gente passe coisas na vida, Deus... E tudo também é permissão de Deus, André. Eu falo hoje, eu não seria uma pastora que restitui família se eu não tivesse passado todo o meu processo, você entende? Voltando a falar de José. José teve o processo dele. Por isso que ele chegou a ser governador. Nós temos que ser resilientes, né? Fortes, pessoas que sabem o Deus que nós servimos. E dentro da família, nós temos que levar isso para nossas famílias. E como mulheres, eu quero deixar aqui, né? Ore pela tua família. Busque, né? Não importa, como eu falei, se é o teu esposo, se é os filhos. Busca Deus. Coloca Jesus lá que ele muda a história. No âmbito do casamento, qual o conselho, pastora, que você daria para aquela mulher que fala assim, cara, eu já amei mais o meu marido, mas sinto que o sentimento está se esvaindo, está acabando? Então, a gente atende muito casais, né? Recentemente aconteceu, até me veio à memória agora, um casal que chegou para mim, ela mandou uma mensagem para mim de manhã e falou assim, pastora, eu vou me separar. E foi pelo WhatsApp, né? E eu falei, ei, calma, o que está acontecendo, né? Daí ela falou, não, eu não quero mais, isso que você falou, eu acho que eu não amo mais meu esposo, isso e aquilo. Nós, como pastores, a gente tem que sempre orientar a não separação, certo? Tem que ver o quê? Tem que resgatar. Tudo é resgate, é memória. Eles iam completar 20 anos de casados. Eu só falei para ela, nós precisamos conversar com vocês. Marcamos um horário, né? O casal veio, eu e o pastor atendemos eles. E o que eu falei para ela?
E eu mandei umas mensagens durante o dia, fui passando áudios, eu falei assim, ó, quantos anos de casamento vocês vão fazer? Ela falou, 20 anos. Eu falei, olha, eu não conheço a vida de vocês andam conosco há pouco tempo, mas se você olhar para trás, se você ver a história que vocês têm, os filhos, eu tenho certeza que é só um vento. Vai passar. O que eu falei? Vamos lá, oração. Primeira coisa, comecem a orar. Eu não gosto de tal coisa no meu esposo. Tenta olhar aquilo com outros olhos. Com outros olhos, exatamente. Ele, a mesma coisa. Resumindo, né? Já que você falou, eles estão bem, ela deu um testemunho semana passada, retrasada. E é isso, a gente tem que aconselhar. A gente tem que dizer, vale a pena. Família é constituição de Deus. Direcioná-los a olhar para o que construíram, então, foi positivo. Foi eficiente. Eles não separaram. Não separaram. Eles tinham filhos? Tem 4 filhos. E aí é justamente onde entra o principal ponto, né? Qual a sua visão acerca de quando as pessoas elas se separam e às vezes deixa, né, os filhos perdem ali a paternidade porque não tem mais o seu pai ali em casa, não tem mais a sua mãe em casa. Como uma separação ela pode ser destrutiva para o futuro de uma criança? Então, aí o que acontece? É uma desestruturação, né? E aí eu falo assim, eu sempre vou para o mundo espiritual. O que acontece? O inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. A gente tem que fazer quebras também de maldições hereditárias. Por exemplo, o meu avô, o avô de alguém teve separação, o diabo vai fazer o quê? Porque o diabo, eu falo, ele não tem poder de construir nada, ele só repete. Então, se ele pega uma área, principalmente a do casamento, ele destruiu lá atrás. Por exemplo, às vezes, antigamente, as pessoas até ficavam juntas, mas tinha adultério, tinha traição, tinha uma vida que não era uma vida, né, construída nos princípios de Deus. Então, o que acontece? Às vezes não separou teu bisavô, mas separou os teus pais, aí você teve uma separação. A quebra de maldição hereditária, é uma coisa que nós ministramos muito, tem que ser quebrada. Tem que ser quebrada e é muito importante fazer essa quebra de maldição hereditária para isso não acontecer. Esse casal, o que ia acontecer? Era uma maldição hereditária lá do passado que ia se repetir com eles. E aí o que acontece? Quando eu falo assim que eu não aconselho separação porque isso é muito triste, sabe? Dói e desestrutura os filhos. Desestrutura toda a família, que é o que o diabo quer. E uma coisa que eu tenho visto muito, que o inimigo ataca, é quando tem um propósito sobre a vida desse casamento, desse casal. Quando, André, a gente começa a olhar, a gente anda com Deus, a gente olha para o nosso casamento, a gente olha para o nosso ministério, a gente olha para o nosso trabalho e coloca Deus e vê que Deus tem um propósito naquilo ali, a gente vai pensar assim, epa, eu conheço vários casais de pastores que o inimigo até separou assim por um período curto e depois teve a reconciliação, voltaram e hoje são grandes pastores. Mas o que? O inimigo ele enxerga e ele quer destruir o que? Às vezes o propósito. Então assim, a gente tem que tentar entender com os olhos da fé o que ele está destruindo. É uma família, com certeza. Às vezes esse filho desse casal é chamado para ser um grande pastor, um grande missionário, uma grande missionária. O que acontece? Eu falo que o inimigo não tem poder de parar os planos de Deus na nossa vida, mas ele tem o poder de atrasar. Se houve uma separação, um rompimento, essa criança vivenciou isso, ela não está com a estrutura emocional correta. Quantos anos, às vezes, na frente ela vai levar para enxergar o propósito que Deus tem na vida dela? Porque aí ela não construiu aquela situação de que o pai e a mãe, de um casamento feliz, amoroso. Hoje, por que muitas mulheres não querem ter filhos? Ou não querem casar? Porque vê a instituição do casamento como algo derrotado. E não pode, nós temos que levar isso como um projeto de Deus. E quando a gente coloca princípio, valor e Deus na frente de todas as coisas e enxergar com um propósito, a gente consegue reverter essa situação, você entende? Esse ponto que você falou é fundamental justamente na questão das mulheres estarem perdendo o desejo de ter filhos, né? Sim. Que é justamente para quem você vai deixar a sua história, o seu legado, né? Você vai deixar a sua herança. Como você aconselharia hoje as mulheres desse século atual que elas têm medo de ter filho por conta de como este mundo está, né? Para não colocar um filho aqui nesse mundo que está perverso, o mundo está destruidor. Qual o conselho que você daria para essa mulher? Então, a primeira coisa, ela vai ter que buscar uma cura, porque isso é algum trauma. Eu falo que por exemplo, um vício, o que é? Uma fuga de algo que não foi resolvido. Tudo é uma fuga.
E o não querer ter filhos, quando eu atendo mulheres com essa visão, o que eu tento passar para ela? Que a instituição da família é importante. Se os filhos são herança do Senhor e a família é algo que Deus instituiu, quando você coloca Deus na frente de todas as coisas, tudo fica mais fácil. Só que ela precisa de uma cura. Então, por isso, esse trabalho que a gente faz com mulheres, às vezes eu vejo uma mulher chegando para mim e falando assim, não, pastor, eu não quero casar, não quero ter filhos. Passa um tempo, ela vai vindo, vai frequentando, a gente vai falando, eu vejo, não, agora eu quero casar. Esses dias mesmo eu recebi um testemunho de uma moça que ela falou para mim, pastor, eu não queria gerar e agora eu comecei a enxergar com outros olhos. Entende? Quando você sabe que Deus tem um propósito para aquilo ali, você vai se curando, você vai sabendo a tua identidade. Você sabe que se Deus tem um plano, um projeto para a tua vida, vai se cumprir. E aí você consegue, mas é a cura, tudo passa da cura. A pessoa tem que receber uma cura. E a cura vem através desse encontro com Jesus. Não tem outra forma, André. Jesus, ele sempre vai ser a cura, né? O caminho, a verdade e a vida. Essa é a pastora Juliana. E pastora, eu queria te fazer uma pergunta-chave aqui. Se você pudesse, se hoje fosse o seu último dia aqui na Terra, né? Se Jesus, ele já te chamasse para a glória hoje, qual é a mensagem que você deixaria sabendo que ela seria a sua última mensagem aqui nessa terra? Olha só, que forte, hein? Eu até estou com a palavra aberta aqui em Hebreus 11:1, que vem dizer assim, ó, ora, a fé é a certeza das coisas que eu não vejo ainda, né? Mas é a firme convicção daquilo que já existe. O que eu quero dizer? A fé é algo fundamental para a vida de um cristão. Se fosse assim... o meu último dia aqui, eu diria assim para as pessoas, busca Jesus, creia que Ele pode todas as coisas e tenta olhar cada dia mais para frente, né? Aonde? No futuro. O passado já passou. E eu falo, o único dia que a gente não consegue mudar, André, é o passado. Porque o hoje é uma dádiva. O amanhã também não nos pertence. A palavra diz o quê? Que não é pra gente andar ansioso por coisa alguma, né? Não é pra gente se preocupar. Então vive o teu hoje, vive o teu momento. Eu falo assim, ó, se acontecer alguma coisa de errado no teu dia, glorifica. Se correu tudo bem, glorifica. Porque quando você coloca Jesus na frente, você pensa assim, às vezes algo que você acha que para você é algo que deu errado, é Deus te dando livramento. Entende? Então Deus, ele sabe de todas as coisas. Quando a gente sabe que Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, Ele vai fazer tudo para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8:28. Pastora, antes da gente encerrar, eu queria que você olhasse agora para a câmera, eu sempre peço isso para todo meu convidado, e você falasse agora diretamente para uma mulher que está te assistindo agora, e essa mulher de repente está pensando em parar por algum motivo, por alguma razão, ela está pensando em desistir. Eu queria que você fosse agora uma Ruth, que você fosse uma mulher agora que encorajasse essa mulher que está te assistindo agora. Olha, eu quero falar com você, mulher, que quem sabe você está me ouvindo agora e está dizendo assim, pastora, eu não sei o que fazer na minha vida. Eu estou com depressão, estou com ansiedade, eu não sei mais o que fazer. Eu quero te dizer que Jesus pode todas as coisas e que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. E eu quero, em nome de Jesus, ser profeta aqui nessa noite. Eu quero te dizer que se a área da sua vida, que você precisa de luz hoje, é na área da saúde, Deus tem um milagre para você. Se é na área do teu casamento, Deus tem um milagre para você. Não importa uma porta de emprego fechada, algo que você necessita, Deus é na sua vida. Continua acreditando, crendo, né, que Deus sabe o que é melhor para você. Eu falo que o deserto não é o nosso tempo de ficar ali para sempre. É um tempo momentâneo para que a gente venha aprender, né, aquilo que Deus quer de nós. Então, olha para a sua vida, olha para Deus, conversa com Ele, que Ele tem algo maravilhoso para te entregar. E eu quero, em nome de Jesus, André, se tu me permite, eu quero profetizar na sua vida, que você que está enferma vai ser curada, e que se você ouvir essa palavra, que em nome de Jesus vai ter testemunho, André, eu creio, porque eu sei que o Senhor me trouxe aqui com um propósito. Amém. Era isso. Então, seja, né, a mulher sábia, a mulher que edifica, a mulher que abençoa, principalmente o seu marido, os seus filhos, o seu ministério, o seu trabalho. Seja uma edificadora, né? E que Jesus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Pastora, eu queria que antes da gente encerrar, você encerrasse com a oração
né? Isso aí é algo importantíssimo. Antes de você orar, eu queria te agradecer. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui no YangCast. Atravessou aí a gente aqui em São Paulo. A gente diz que quando a pessoa vem de longe, a gente fala que atravessou a Macedônia para estar aqui. Que Deus ele continue te usando. A gente percebeu aqui nessa entrevista que você é uma mulher de garra, uma mulher de fibra, né? Tem muitas experiências e por isso está cuidando de outras vidas, está carregando essa responsabilidade de cuidar de outras vidas, né? Que estão debaixo ali da sua tutela, do seu pastoreio. Que Deus continue te abençoando. Tenho certeza que a gente alcançou diversas pessoas aqui. Amém. E eu queria pedir que você fizesse a oração. Amém, faço sim. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Espírito Santo de Deus. Senhor, visita todo aquele, Pai, todo aquele que é incrédulo, aquele que ainda não te conhece, aquele que ainda não teve um encontro, Espírito Santo, com você. Talvez a pessoa diga assim, mas meu Deus, eu não estou mais acreditando, a minha vida está algo impossível, eu quero profetizar, eu quero dizer que Deus é na sua vida, em todas as áreas, e em nome de Jesus, para a honra e glória dele, que ele venha te curar, te abençoar, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Uau, essa foi a pastora Juliane aqui no YangCast. Eu queria pedir para você que você pode agora acessar aqui a descrição desse vídeo. Na descrição do vídeo vai estar o Instagram da pastora Juliane, tá? Você pode seguir ela aqui na descrição. Todas as informações sobre a pastora estarão aqui. Você pode também ir lá no Instagram, porque os melhores cortes dessa entrevista já estão onde, produção? Estão no Instagram. Você já pode correr lá, compartilhar com diversas mulheres que foram tocadas aqui. Eu tenho certeza que milhares de pessoas, milhares de mulheres, elas serão fortemente impactadas no Brasil através desse conteúdo que a pastora entregou aqui. Então você pode correr lá no Instagram, porque os cortes estarão lá. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, para que você não perca nada. Nesse episódio de hoje nós aprendemos lições valiosíssimas e principalmente falando para as mulheres, nós aprendemos a questão do início. Volte sempre para um início. Existe um início que ele é fundamental na sua vida. Esse início, se você lembrar de quando você aceitou a Jesus e quando você era uma mulher que nos seus primeiros dias, ali no seu primeiro amor, você era intensa, você orava com frequência, você buscava com mais frequência, queria estar mais envolvida nas coisas do reino e do evangelho, queria ser mais presente na sua igreja. Este foi o início. E esse ponto atual que você está agora, por mais que seja um momento de dificuldade, ele tem uma solução. E essa solução é lembrar daquele início, lembrar daquele primeiro amor, lembrar do quanto você chorou na presença de Deus, lembrar do quanto você buscou intensamente, lembrar do quanto você acordava para passar a madrugada com Deus, falando com Ele. Tá na hora de você olhar um pouco para o início, lembrar desse seu início, para você ter mais clareza no seu caminho daqui para frente, para você passar a ter uma nova direção na sua vida. Esse foi o nosso episódio de hoje do YangCast. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui e você, só clicar aqui que você já pode assistir agora o próximo episódio, porque você ama maratonar esse canal. Então assiste aqui o próximo episódio do YangCast. Tamo junto!